Olá, meu povo, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas eu quero primeiramente pedir para você já deixar o seu like, depois compartilhe também este vídeo com as suas redes sociais, com seus contatos, e assim que você puder também acesse o nosso site www.miltonsemeando.com. Lá você vai encontrar alguns vídeos também que nós estamos colocando nos canais do YouTube. Vai encontrar estudos bíblicos, esboços e algumas historinhas, algumas questões ali que eu estou colocando. Aos pouquinhos a gente vai melhorando, vai aumentando ali o material. E é muito importante que você possa estar acessando também. Acesse, nos dê essa ajuda. E daqui com o vídeo do YouTube também, porque o nosso objetivo é semear a palavra de Deus. E preciso de você para que isso possa estar crescendo. Amém? Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, estamos de volta. Eu quero convidar você, se tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 12 e depois nós estaremos trazendo uma mensagem em cima deste tema. Diz assim a palavra do Senhor: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se esqueça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participante de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amém, queridos? Eu quero trazer uma mensagem hoje sobre o tema sobrevivendo ao tempo da apostasia. Nós já estamos vivendo isso hoje, né? Hoje nós temos visto aí muitas pessoas se afastando dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas que estavam nos caminhos do Senhor, de repente se desiludiram com alguma coisa, se sentiram agredidas de alguma forma, eu não sei. Existem diversas maneiras de uma pessoa se afastar dos caminhos do Senhor. A primeira dela é a falta de vigilância e talvez a falta de gratidão que a pessoa deve ter por ser salva. Tem pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor por causa de outra pessoa. Tem pessoas que se afastam, como eu já tive essa oportunidade de conversar com gente assim. Uma irmã em Cristo, há uns anos atrás, conversando comigo, com a minha esposa, havia se afastado do Senhor porque o seu marido havia colocado uma palavra em cima dela do tipo: você vai fazer uma escolha, ou eu, ou a igreja, ou eu, ou Jesus. E ela fez a escolha por ele. Infelizmente, pouco tempo depois, ele também foi embora e ela não tinha forças para retornar para os caminhos do Senhor. Mas isso é uma questão que varia de pessoa para pessoa, de tempos em tempos, a gente vai ouvir muito esse tipo de coisa. O importante é que nós possamos nos manter na presença do Senhor, independente de circunstâncias. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje, apostasia, que significa cortar o relacionamento com Cristo e a salvação que nos foi concedida gratuitamente em sua morte na cruz. Então, quando nós nos cortamos esse relacionamento com o Senhor Jesus, quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nos tornamos isso que a palavra nos ensina, apóstata. E a apostasia é algo que a palavra de Deus diz que haveria mesmo de acontecer no final dos tempos. E hoje é muito comum nós vermos isso. Quando a gente sai nas ruas, você encontra muitas pessoas que talvez você nem saiba, mas você vai ver uma pessoa que foi criada dentro de um berço cristão, esteve durante muitos anos na presença do Senhor e de repente, por alguma coisa, aquela pessoa se afastou e passou a se tornar uma pessoa mundana em todos os aspectos. E aí se cumpre na vida destas pessoas a palavra de Deus que diz lá no livro de
2 Pedro capítulo 2, nos versos 19 e 20, que diz que tudo aquilo pelo qual nós somos vencidos, nos tornamos escravo dele. E aí o 20 fala que é aquele que conheceu a palavra de Deus e se afastou do santo caminho, acontece com ele como um velho ditado onde diz que a porca lavada voltou ao despojadouro de lama e o cão ao seu próprio vômito. É muito forte essa palavra. Mas é o que realmente a Bíblia nos ensina e é a verdade, que muitas vezes acontece na vida dessas pessoas. As pessoas se afastam dos caminhos do Senhor, elas cortam o seu relacionamento com Cristo e isso acaba trazendo esse tipo de vida para aquela pessoa. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande. E a apostasia ela pode abranger dois aspectos. Primeiramente, o aspecto teológico, que seria a rejeição aos ensinos de Cristo contidos na sua palavra. Quando nós ouvimos falar de apostasia, uma das questões que envolve apostasia é essa. É quando a pessoa se torna um apóstata por causa das questões teológicas. Ela deixa de acreditar na palavra de Deus e começa a acreditar mais nas questões do mundo. Quando esta pessoa começa a fazer isso, é porque ela, de alguma forma, ela já vem se afastando com o tempo e as coisas do mundo vêm trazendo um efeito diferente na vida dela. A palavra de Deus passa a ser um incômodo e as coisas do mundo passam a ser uma coisa boa. Então é muito perigoso isso na vida da pessoa, quando nós começamos a duvidar daquilo que está escrito na palavra de Deus e começamos a dar mais ouvidos àquilo que o mundo nos ensina. E temos também a outra questão, outro aspecto, é o aspecto moral. O aspecto moral é quando o homem volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Quando o homem abandona os caminhos do Senhor e volta para aquilo que eu falei que está no livro de 2 Pedro capítulo 2, 19 e 20. Que quando ele acaba se tornando novamente escravo do pecado. Ele é vencido pelo pecado, ele se torna escravo dele. Tudo aquilo pelo qual nós somos vencidos, nos tornamos escravo dele. A pessoa é vencida pelo jogo, ela se torna escravo do vício do jogo. A pessoa é vencida pelo álcool, ela se torna escravo do álcool. Quantos não se tornam alcoólatras? Pessoas que acabam morrendo por causa da ingestão constante do álcool e em doses enormes. Outra questão, a prostituição. Quando as pessoas acabam se entregando nessa área, se tornam escravos dela. Então tudo isso que a apostasia nos mostra, nós aprendemos que através da apostasia nos tornamos isso. Quando nos tornamos pessoas que cortamos o nosso relacionamento com Cristo e aumentamos o nosso relacionamento com as coisas do mundo. Então é muito importante nós tomarmos um cuidado muito grande com isso. E aqui nós vamos ver aqui os passos que nos levam à apostasia. Que nós temos que tomar um cuidado muito grande com estes passos que eu vou falar aqui, porque são situações que vão de alguma forma nos tirar do contato com o Senhor. São situações que vão realmente nos colocar numa situação difícil. E muitas vezes a gente nem percebe quando isso acontece. O primeiro passo, abandonar as verdades bíblicas. Eu falei sobre um dos aspectos da apostasia ser o aspecto teológico. E aqui está a confirmação disso. Abandonar as verdades bíblicas. Quando você e eu abandonamos, em nome de Jesus isso não vai acontecer, mas quando o homem abandona as verdades bíblicas, ele acaba colocando outras verdades no lugar dela. Por exemplo, dentro do meu coração, dentro do seu coração, tem um lugar que pertence a Jesus. Ele está lá. Se você tirar ele dali, com certeza você vai colocar outra coisa naquele lugar. E aí quando você colocar outra coisa naquele lugar, você vai agir em conformidade com aquilo que você colocou. Por isso nós temos que tomar esse cuidado. Se nós tirarmos as verdades bíblicas da nossa vida, não aceitarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, o risco de nós nos desviarmos do caminho, nos tornarmos apóstata é muito grande. E é bem provável que isso aconteça.
se nós permitirmos que isso aconteça. Então, muito cuidado. As verdades bíblicas, elas têm que estar muito fortes dentro de mim e dentro de você. Nós não podemos permitir que as estratégias do mundo, que as contaminações do mundo venham tomar lugar dentro do meu e do seu coração, dentro da minha e da sua mente. Então, muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado com as verdades do mundo traz para você, e que você pode confrontar com as verdades da Bíblia, e a verdade do mundo ser muito melhor, na tua opinião, do que as verdades bíblicas. É aí que mora o perigo. Porque normalmente as pessoas, elas ouvem as verdades bíblicas. As verdades bíblicas nos trazem o quê? Nos trazem ensinamento, nos trazem exortação, nos trazem coisas realmente que, se nós não praticarmos, nós corremos o risco de nos darmos mal lá na frente. As verdades do mundo, ela alivia tudo. As verdades do mundo, ela te traz uma coisa hoje que você vai ver é corrupção, mas para ela, não, isso é bobagem. As verdades do mundo são assim. Elas são verdades que vão te trazer consequências graves lá na frente. Então, nunca permita que as verdades bíblicas saiam da tua vida. Mantenha-se sempre buscando por essas verdades. Dar mais crédito às coisas do mundo é uma sequência. Quando você começa a ouvir as verdades do mundo e assimilar como boas para você, o próximo passo é você começar a dar crédito às coisas do mundo. As coisas de Deus deixam de ter valor e as coisas do mundo tomam o seu lugar. Aí nós temos que tomar um cuidado realmente imenso. Porque principalmente eu e você, homem ou mulher, não importa, nós somos, dentro do nosso lar, aos nossos filhos, nós somos referência. E quando você se torna uma referência ruim, os seus filhos vão assimilar aquilo. Não é propenso uma pessoa que dentro da sua casa ele consome algum tipo de bebida alcoólica, mais tarde os seus filhos também fazer a mesma coisa? Um homem que normalmente ele faz uso, por exemplo, do cigarro, mais tarde ele corre o risco, não quer dizer que seja uma regra, mas ele corre o risco de que os seus filhos também venham a fumar. Porque por mais que ele insista que o cigarro não é bom, que a bebida não é bom, o filho lá fora ele vai pensar assim, mas por que meu pai fala que não é bom e ele faz? Então não deve ser tão mal assim. E aí vem a influência de fora e começa os nossos filhos a errarem nessa parte. Pode ser que a pessoa tenha seus filhos que nunca vá fazer isso. E glória a Deus por isso. Mas pode acontecer. E aí, quem é o culpado? Nós fazemos parte da culpa. Porque nós fomos exemplo para aqueles jovens, quando ainda eram crianças, que não tinham um conhecimento e estavam sendo ainda trabalhados, e nós estávamos sendo uma referência ruim. E eles aprenderam conosco coisas que não precisavam ter aprendido. Então, muito cuidado, porque vai dar crédito às coisas do mundo. Se deixar levar pelas aparências enganosas do pecado. Pecado, queridos, ele muitas vezes, ele vai vir na tua mão, na tua presença, de uma forma sutil. Ele não vai aparecer com a forma de demônio. Muitas vezes o pecado vai chegar próximo de você e você não vai saber lidar com ele, porque você não vai entender que ele seja tão grave assim. Então, nós temos que tomar um cuidado especial. Pastor Josué Gonçalves, ele fala uma frase, que inclusive eu já fiz uma mensagem em 3 partes sobre pecado, que é em cima dessa frase dele, onde ele diz que o pecado pode te levar aonde você não quer ir, ou não deve ir. O pecado vai te manter naquele lugar muito mais tempo do que você deveria ficar. E o pecado, ao final, vai te cobrar muito mais do que você pode pagar. Então é uma frase bem de impacto mesmo, e nós precisamos meditar nisso, porque é verdade. Quando nós permitimos que o pecado entre na nossa vida, achamos que as coisas, coisas sutis, coisa tão simples, bobagem, isso é besteira. Quando nós vamos ver, queridos, já era. Então temos que tomar um cuidado muito grande com isso.
Uma outra coisa também que pode trazer a apostasia sobre as nossas vidas, a dureza do coração. Sabe aquele homem, aquela mulher que é difícil de se introjetar alguma coisa nele? Quando se fala sobre algumas coisas que a Bíblia recomenda, as pessoas não aceitam. E muitas vezes o coração dessa pessoa parece uma pedra, uma rocha duríssima, que não se abre para receber aquela palavra. A dureza do coração leva o homem e a mulher à apostasia. E eu estou falando de pessoas dentro da igreja. Eu não estou falando de gente fora da igreja. Porque quem está fora da igreja, as coisas é muito mais simples. Porque ela não tem doutrinas cristãs, a não ser que ela seja de uma família cristã, mas uma família cristã que não vive na prática do evangelho, é meio difícil você impor para alguém da sua casa algo que você não vive. Então, quando você está dentro você tem dentro da sua família pessoas que estão vendo você vivendo no evangelho, mas aquelas pessoas têm um coração enrijecidos, é um grande sinal de que aquela pessoa vai partir em um determinado momento, se não mudar, para a apostasia. É muito importante que nós venhamos a entender isso, possamos olhar para os nossos filhos, possamos olhar para os nossos entes queridos ali à nossa volta, para que eles não venham entrar numa situação dessa. Então a dureza de coração, ela é muito importante nós ficarmos ligados, por acreditar que ela possa acontecer. Uma coisa, muitas vezes nós olhamos para a nossa história e olhamos para a história dos nossos irmãos, dos nossos amigos e vemos situações que acontecem com eles e dizemos: comigo isso não acontece. Ah, não, comigo de jeito nenhum. O cidadão vê um irmão que caiu e ele bate no peito: comigo? De jeito nenhum. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque nenhum de nós somos infalíveis. Nenhum de nós. Crente que está na igreja todos os cultos não é infalível a erro. Presbíteros, missionários, pastores, líderes em geral não são imunes a erros, a pecados. Nós precisamos vigiar. A palavra de Deus nos ensina: vigiai e orai, para que não caia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como disse o nosso irmão no culto de ontem, pecado não é vitamina. Então nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Muito cuidado com aquilo que você vive no seu dia a dia. Acredite que você não é imune. Muitas vezes a pessoa acredita que pode acontecer com todos menos com ele. Acontece com qualquer um, mas na minha casa isso não acontece. Cuidado. Cuidado, porque pode acontecer sim. Porque, como eu já falei em outras situações, o inimigo das nossas almas, ele não está preocupado com aquele cara que está na Cracolândia, ele não está preocupado com aquele cara que está na boate, ele não está preocupado com aquele cara que está no crime organizado, ele não está preocupado com o corrupto que está roubando a nação, ele está preocupado com você e eu, que estamos caminhando com o Senhor. Nós somos o objetivo dele no caso, de Satanás. Não é o homem que já está perdido, ou que aos olhos humanos pode estar perdido, mas aos olhos de Deus não. Esse, Deus pode usar a minha vida e a sua para resgatá-lo. Mas enquanto ele estiver lá, Satanás não tem preocupação com ele. Satanás está preocupado comigo e com você, que andamos na palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. Apostasia é algo desse tempo que nós estamos vivendo. Não é algo que ainda vai acontecer. Já está acontecendo. Outra coisa é ouvir quem não tem nada de Deus. Meu amigo. Você trabalha numa grande empresa, no meio daquela empresa você convive com todo tipo de gente. Eu já passei por isso também. Você convive no meio de pessoas que são corruptas, usuários de droga, pessoas que se prostituem. Muito bem. Não pare para ouvir os conselhos dessas pessoas. É o meu conselho para você. Quando você ouvir, não maltrate as pessoas. Trate-as todas com respeito, que toda pessoa merece. Porém, você não tem que andar nas mesmas práticas que elas. Você não tem que dar ouvido àquilo que ela vive.
ouvir aquilo que ela fala. E com certeza você começa a ouvir aquilo todos os dias. Uma hora você vai te despertar o interesse de falar, poxa, será que é tão ruim que nem as pessoas falam? Acho que eu vou numa dessa daí. Eu passei 3 anos e meio da minha vida caminhando com uma pessoa, falando de Jesus para ela. E olha que demorou 3 anos para essa pessoa se converter. E você pensa que se você estiver conversando com essas pessoas que não tem nada de Deus para falar para você, será que num determinado momento ela não vai conseguir te deixar pelo menos com uma pontinha de dúvida? Será que não seria bom aquilo que essa pessoa está me falando? Eu acho que eu vou ver como é que é. É isso. Nós não estamos imunes. Uma hora aquilo pode acontecer. Uma hora aquela história que a pessoa está te contando pode chegar aos teus ouvidos de uma forma diferente. Pode te trazer, assim como você está evangelizando alguém, você fala de Jesus todos os dias para aquela pessoa e a pessoa não dá a mínima. Ela não quer saber de Jesus. Mas vai chegar um dia que você vai falar com ela e você vai pegar aquela pessoa um pouco mais quebrantada, vai pegar aquela pessoa um pouco mais com algum problema que ela não estava esperando e aquela palavra vai entrar de uma forma que vai despertar naquela pessoa. Será que não seria melhor eu ir para a igreja mesmo? Agora pensa ao contrário. Se também não acontece. Se você não acontece com você, glória a Deus por isso, mas pode acontecer. Então não pense que você é um super-homem, porque você não é. Não pense que você é uma super-mulher, porque você não é. Não pense que nós somos super-cristãos, porque nós somos. Não somos. Nós somos seres humanos que somos sujeitos a todo tipo de influência, desde que nós venhamos abrir o nosso coração. Por que muitas vezes acontece traição na vida de uma família? Porque muitas vezes uma parte está fragilizada. E aí o diabo, sabendo daquilo, ele vai colocar alguém naquele meio ali para tentar já criar aquele clima para que a traição aconteça. Então ele não vai pegar, por exemplo, um casal, vamos falar no caso marido e mulher, ele não vai pegar um casal naquele momento que o casal está no auge, a vida deles está bem, eles são um casal que se compreendem, que se amam, se respeitam, e pode estar um aqui, outro lá, que o respeito é o mesmo. Satanás vai olhar aí, com esse aí eu não arrumo nada. Mas ele vai pegar num momento de fragilidade, um momento que teve uma questão envolvendo ali uma discussão entre o casal, ou mesmo em outras situações, não precisa ser exatamente o casal, pode ser o homem no seu trabalho, de repente ele está passando por um momento difícil na vida financeira, porque isso acontece na vida de qualquer pessoa, e Satanás, sabendo daquilo, ele põe um prato ali, uma bandeja, um manjar para a pessoa, chamado corrupção. E a pessoa, por causa da necessidade, está fragilizada e ela acaba caindo. Isso leva à apostasia. Porque quando a pessoa vai dar ouvido para aquilo, ou para aquele ou para aquela que não tem nada de Deus para falar, ela corre o risco de perder as melhores coisas da vida que ela aprendeu. Porque com certeza é muito mais difícil você trazer alguém para Cristo do que você tirar alguém de Cristo. Porque eu falo com a certeza do que eu estou falando. Que eu já vi muitas situações. Pessoas firmadas e que de repente num momento de fragilidade essas pessoas se afastaram. Então nós temos que tomar um cuidado imenso, queridos. Somente com muita vigilância vamos nos manter longe deste perigo. E realmente a apostasia é algo perigoso para mim e para você. É perigoso para todos nós. Não tem nada que a gente possa fazer a não ser vigiar e orar. Cuidado com quem você se relaciona. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Temos que respeitar a todos igualmente. Mas nós não temos que seguir a todos igualmente. Quando você
está no teu local de trabalho, seja cordial, seja justo, seja amigo de todos, mas não ouça a todos. Veja a quem você está ouvindo. Você precisa de um conselho? Você, jovem, está passando por algum problema na sua vida pessoal, precisa de um conselho? Sabe quem é o melhor conselheiro para você? Se você for um menino, é o seu pai. Fala com ele. Talvez aquilo que você está vivendo, seu pai já viveu também. E ele vai te dizer como que ele fez para ele sair daquilo, para ele se livrar daquele problema. Você é uma menina, sabe quem é a melhor conselheira para você? É a tua mãe. Porque não tem ninguém que queira mais o nosso bem do que os nossos pais. Salvo algumas situações que a gente sabe que acontecem, mas nós precisamos. Ou então, se você achar que o pai e a mãe não seriam a pessoa mais adequada para você se aconselhar, procure alguém que tenha algo de Deus para a sua vida. Infelizmente, a gente sabe que aí fora as coisas não funcionam assim. As pessoas normalmente vão dar ouvido para quem não tem nada de Deus para falar. Porque muitas vezes o que as pessoas querem é ouvir palavras que lhes soem bem aos ouvidos. Elas não querem ouvir exortação, não querem ouvir ensinos, não querem ouvir nada que contrarie aquilo que ela está pensando. Mas nós precisamos sim, nós precisamos em alguns momentos da vida, precisamos de pessoas que possam nos contrariar, porque o verdadeiro amigo é aquele que vai te contrariar em determinados momentos. Quando eu digo te contrariar, ele vai contra aquilo que você está querendo fazer. Porque ele viu que aquilo não é bom para você, ele vai te aconselhar, não faça. E às vezes a gente fica, pô, caramba, o cara é meu amigo, em vez de concordar comigo, tá achando que eu estou errado. Para meditar o que ele falou. Para ver o que ele tem para te dizer realmente. Então, não deixe que a apostasia venha tomar conta do teu coração. Esta é a nossa palavra para o dia de hoje. Eu quero pedir para você nesse momento fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando e logo em seguida eu quero estar fazendo as considerações finais. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por este tempo precioso que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, eu deste lado e os meus irmãos que estão do outro lado desta tela. Vidas que estão ali do outro lado ouvindo a tua voz, Pai. Fala ao coração de cada um, que cada um deles possa encontrar aquilo que eles estão buscando, mas que eles se apartem, Senhor, das coisas deste mundo. Que a apostasia não venha se instalar na vida dessas pessoas. Aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, que esta palavra possa trazer uma direção para que estas pessoas possam segui-lo. Que o nome do Senhor seja sempre louvado e adorado através das nossas vidas. Que em nós, Pai, seja feito o teu querer e a tua vontade. Que nunca falte sobre nós o óleo do teu Espírito, ó Deus. Que a graça, a paz e o poder do Senhor se derrame sobre as nossas vidas e que tudo em nós seja para a glória do teu nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado pela tua presença até agora comigo. Eu quero mais uma vez pedir para você, não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos. É muito importante para nós que esse canal cresça, porque quanto mais nós crescemos, mais a palavra do Senhor será semeada. Quanto mais pessoas ouvirem esta mensagem, mais essas pessoas serão ministradas pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.